Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Paul Tillich distinguiu entre o que eu vou chamar aqui hoje de o espírito da religião e o que eu vou chamar aqui hoje de a essência do cristianismo. O espírito da religião, e eu estou usando a palavra espírito no sentido de apontar na direção daquelas características muito próprias de alguma coisa, aquelas características que nos fazem reconhecer alguma coisa. Então o espírito da religião está muito relacionado ao modo de fazer as coisas, ao lugar onde elas são realizadas, às pessoas que têm autoridade para realizá-las, aos dias, horários e momentos oportunos para que elas sejam realizadas. Quando nós falamos do espírito da religião, nós estamos falando daquela visão de rito, cerimônia, lugares, dias, pessoas, sacerdotes, obreiros, pastores, etc. E todo um conjunto de apetrechos, de vestimentas, de cenários que nos dizem ao coração que nós estamos fazendo parte de uma experiência religiosa. Paul Tillich diz que o espírito da religião está confinado a estas coisas. A religiosidade se dá num espaço muito delimitado e muito reduzido, que pouco tem a ver com a vida comum, que pouco interfere na vida comum. É a religião que as pessoas desejam mais especificamente nos nossos dias. Há algum tempo eu dei uma palestra para os nossos líderes e fiz menção à história de Aladim e a lâmpada maravilhosa das 1001 Noites. Você sabe que um dos conjuntos de histórias mais famosos do Oriente são as 1001 Noites, que foram contadas por Sherazade para o rei Shahriar da Pérsia. O rei Shahriar foi traído
pela sua esposa e condenou-a à morte. Por causa da traição, ele decidiu que jamais seria enganado de novo, de modo que ele começou a dormir cada noite com uma mulher diferente, matando-a na manhã seguinte. Como ele tinha decidido que jamais seria enganado outra vez, que jamais seria traído outra vez, ele decidiu cada noite dormir com uma mulher diferente e assassiná-la na manhã seguinte, porque assim ela não teria chance de ter outro homem na sua vida. Passaram-se alguns anos e as mulheres começaram a rarear no seu reino, porque cada nova moça ele trazia para o seu contexto e a assassinava no dia seguinte, até que Sherazade, que era filha do seu vizir, ofereceu-se para ser mulher do rei por uma noite, o que rapidamente o rei acolheu, já que ela era uma mulher muito bonita e muito atraente, e ela foi para os seus aposentos, contrariando o desejo do seu pai, que era vizir do reino, naquela noite. Depois de ela ter se deitado com o rei, ela começou a contar-lhe uma história. E quando amanheceu, ela disse para o rei: eu continuo de noite. O rei não a matou naquela manhã, porque estava curioso sobre a continuação da história. Quando chegou na noite seguinte, depois de haver se deitado com o rei, ela retomou a história, que ela interrompeu novamente na manhã seguinte, para contá-la à noite. E assim ela repetiu o processo por 1001 noites. Já tinha filhos do rei Shahriar, e ele decidiu não mais matá-la, mas transformá-la em sua rainha. E a Sherazade reinou com Shahriar sobre a Pérsia. Uma história muito bonita e muito interessante. E dentre essas histórias, então, você encontra a lâmpada mágica e Aladim, ou Aladim e a lâmpada mágica, que na minha maneira de ver, retrata o que é a expectativa religiosa da nossa geração. E não só da nossa geração, mas certamente de toda a humanidade. Porque a história de Aladim é a história de um rapaz que é contratado por um mago para procurar uma lâmpada misteriosa. Aladim encontra essa lâmpada numa caverna, é enganado pelo mago, fica preso dentro da caverna e acidentalmente esfrega a lâmpada, que libera de imediato um gênio todo-poderoso. Esse gênio oferece a Aladim 3 pedidos, que seriam realizados por ele. Aladim pede para se tornar poderoso, Aladim pede para se casar com a princesa, Aladim pede para se tornar um dos homens mais poderosos da sua época, e todos os seus desejos são realizados. Esse é o nosso ideal de religião, é a nossa fantasia de consumo religioso. Um poder imensurável, ilimitado, confinado a um espaço reduzido, que a gente acesse quando quiser, como quem esfrega uma lâmpada. E assim que esse poder realizar o nosso desejo momentâneo, ele volta para o espaço de confinamento, até que seja por nós acessado outra vez e liberado outra vez. É assim que às vezes nós tratamos Deus, quando o que está em voga na nossa vida é o espírito da religião. Deus é um poder ilimitado, confinado no espaço, no tempo e nas pessoas religiosas, que nós acessamos quando bem entendemos, para a satisfação de desejos muito pontuais. Mas essa não é a alma do cristianismo. O espírito da religião e a essência do cristianismo são coisas distintas nesse aspecto. A essência do cristianismo não é de um confinamento, mas de uma abertura e de uma liberdade totais.
A essência do cristianismo é a convicção profunda de que Deus é maior do que tudo, de que a sua participação na nossa vida é plena, de que não há área da nossa vida em que Ele não possa atuar. A nossa convicção no cristianismo é a de que Deus faz parte da nossa história como um amigo íntimo que nós temos, que nos ensina, nos corrige, nos abençoa. É um pai amoroso que muitas vezes diz sim, muitas vezes diz não, e que não é encontrado por nós só quando nós recorremos ao espaço ou ao momento religioso, mas é sobretudo encontrado por nós quando nós nos ajoelhamos no quarto da oração, quando nós abrimos o coração para Ele, mesmo em lugares os mais inusitados, mesmo em momentos os mais estranhos. Deus está conosco e a sua mão está sobre nós, e nós somos livres em Cristo Jesus. Essa é a essência do cristianismo. Os espaços religiosos foram superados. Todo lugar é lugar. A presença de Deus se torna onipresença. E onde pisarmos as plantas dos nossos pés, ali seremos abençoados, porque ali o Senhor estará. Os tempos religiosos são superados. Culto não é aquele espaço de hora e meia que nós reservamos na semana. Quem sabe no templo, quem sabe na célula. E aí lá nós cantamos e erguemos as mãos e oramos e lemos a Bíblia e ouvimos alguém falar. Não, culto é a vida. Culto é cada espaço e cada momento da vida. Culto é quando eu estou assentado diante da mesa da refeição e ali no meu coração há um profundo sentimento de gratidão a Deus, porque aquele prato que está diante de mim é fruto da provisão dEle, e eu não o teria sobre a minha mesa se a mão dEle não estivesse sobre mim. Culto é quando eu saio para o trabalho pela manhã, e eu louvo a Deus pelo privilégio de ter um trabalho, e falo com Deus sobre o meu desejo de ser um instrumento de bênção nas mãos dEle no meu trabalho. Culto é quando eu chego em casa cansado à noite, e os meus filhos estão sedentos da minha presença e para brincar um pouco comigo. E eu supero o meu cansaço para me ajoelhar com eles no tapete, empurrar alguns carrinhos, enquanto a esposa corre de um lado para o outro, para cuidar de alguns afazeres que ela tem que cuidar, e no meu coração há uma percepção imensa de que Deus está naquela sala, de que Deus é o pai que eu não posso ser para os meus filhos, de que Deus me deu aquela esposa para ser minha companheira, de que Deus me deu para aquela mulher para que eu seja bênção na vida dela. Isso é culto. Todos os espaços, todo o tempo inundados pela certeza da vida, da presença e da atuação de Deus na minha história. As pessoas não precisam mais ser especialistas na vida religiosa para ministrarem às outras. A ministração se torna mútua, plena, completa, qualquer um. Na essência do cristianismo, qualquer um é um sacerdote. O apóstolo Pedro disse: vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês são povo escolhido, cada um de vocês uma pedra viva, que é colocada na construção desse templo espiritual, que não é mais um prédio feito de pedras, de concreto, de madeira, mas que é o próprio corpo do Senhor Jesus. Esse é o templo. A sua missão é sua, e ninguém poderá cumpri-la por você.
Não é mais o sacerdote que faz mediação entre você e Deus, é Cristo. Como sumo sacerdote perfeito, sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele abriu-nos o caminho para Deus. Essa é a tese do apóstolo Paulo em toda a carta aos Colossenses. Quando você lê o primeiro capítulo aos Colossenses, você encontra o apóstolo Paulo falando sobre a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do Pai. Por Ele, através dEle, para Ele, todas as coisas foram criadas. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Cristo, Cristo, Cristo. O apóstolo Paulo elogia e exalta a pessoa de Cristo. Depois ele começa a falar sobre o mistério da igreja, que Cristo comprou com o seu sangue, que Cristo formou pelo seu Espírito Santo. Cristo é a imagem de Deus, mas é também o primeiro dos irmãos, porque Ele chamou para si, para Deus, uma comunidade. Quem antes estava longe, agora está perto. Quem antes não tinha acesso, agora tem acesso direto. Aí depois Paulo fala um pouquinho sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Não precisamos mais estar presos aos velhos ditames religiosos, cumprimentos de obrigações estritamente religiosas, a observação de dias, de meses, de anos, de festas, de vestes e de todo tipo de apetrechos e elementos que são unicamente religiosos. Não! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres no Senhor, mas não livres para fazermos o que quisermos, porque aí quando chega o capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a falar sobre santidade. E é no desfecho dessa palavra sobre santidade que Paulo faz esse discurso que nós lemos, do verso 12 ao verso 17 do capítulo 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, porque até então vocês estavam vestidos com outras roupas, até então vocês estavam mergulhados em outro contexto, em outro ambiente, até então vocês dependiam de outras coisas, mas agora vocês têm a Jesus, e vocês podem vestir uma roupa nova, que não é mais uma roupa religiosa, mas é uma roupa relacional, em que a nossa vida com Deus não está mais expressa naqueles espaços e momentos que nós reservamos para a manifestação religiosa, mas no modo como nós tratamos uns aos outros, no modo como nós nos relacionamos. Eu sou de Cristo, não porque eu frequento um determinado lugar, mas porque o meu coração está inundado pela compaixão que vem dele. Eu sou de Cristo, não porque na minha agenda semanal tem um horário para fazer culto, mas porque de repente a minha vida está inundada de misericórdia, de amor, de perdão em relação àqueles irmãos que me feriram no passado. Eu sou de Cristo, não porque eu tenho um pastor, um presbítero, um líder de célula sobre mim, mas porque eu tenho plena consciência de que o Espírito Santo me habita para me tornar bênção na vida das pessoas que estão ao meu redor. Revistam-se. Eu estou convencido de que a igreja de Jesus dos nossos dias precisa se revestir, tirar a roupa que a aprisiona, que a impede de movimentar-se com leveza, tirar a roupa que a caracteriza apenas como movimento religioso e vestir essa roupa nova, que é leve, que é tranquila, que é gostosa de usar e que faz da minha vida uma bênção na vida dos meus irmãos. De repente eu descubro que não é uma lâmpada mágica que eu tenho em mãos, muito pelo contrário. O que eu tenho em mãos são ferramentas para ajudar na
construção de uma sociedade melhor, de uma vida mais feliz. Deus quer me usar. E aí o apóstolo Paulo diz: revistam-se de ternos afetos de misericórdia, de compaixão, de amor, de perdão, de graça pelas pessoas que estão ao seu redor. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aí você vai sentir o que significa que a paz de Cristo será o árbitro no seu coração, e você será agradecido. Foi chamado para viver em paz como membro de um só corpo. Versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Veja, é a vida. É a vida, não é o espaço, não é o tempo, não é o modo, não são as pessoas específicas, é a vida que ganha um novo colorido, que ganha novos contornos, que se torna muito mais leve e prazerosa, e aqueles sentimentos horríveis que você tinha no coração, e que nem o espaço religioso, eles abandonavam você, porque você os carregava lá para dentro. Quanta gente dentro de um culto religioso, com raiva do seu irmão, olhando para o lado e pensando: eu não acredito que esse monstro está aqui. Eu não acredito que esse pastor não faz nada para proibir esse desgraçado de vir à igreja. Bem nos moldes do que aquele fariseu tentou fazer com Jesus. Jesus estava na casa de um fariseu, que era considerado um espaço religioso, num templo sagrado, que era o tempo da refeição cerimonial, com pessoas sacralizadas, Jesus como mestre e profeta, o fariseu como referência religiosa, e de repente entra uma mulher pecadora, uma mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, que tinha fama de ser mulher da vida, que tinha fama de ser prostituta, cuja reputação estava no lixo. E ela entrou naquele jantar e se ajoelhou aos pés de Jesus, começou a lavá-los com as suas lágrimas e a enxugá-los com os seus cabelos. E aí o fariseu, no seu coração, pensou o seguinte: se este homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher e não aceitaria o que ela está fazendo com ele. Porque isso é do espírito religioso. O espaço é específico, o tempo é específico, as pessoas são específicas, e tem gente que pode e tem gente que não pode. O sujeito está dentro do espaço religioso, em meio ao momento religioso, está olhando para o lado e está dizendo: eu não acredito que essa pessoa está aqui. Cara de pau, cantando e erguendo a mão: ah, mas eu desmascaro esse cara. Ah, mas eu vou contar para todo mundo quem é essa pessoa. Ah, mas Deus que me segure, eu não pego essa pessoa no final do culto e não arrebento com ela. E se você quer saber um lugar onde eu já vi e onde muitos já viram muitas brigas, é em saída de templo. O sujeito assistiu o culto com tanta raiva de ter visto alguém ali, que acabou o culto, vai direto na pessoa, trocam algumas ofensas e se pegam. E aí vem o pastor, ou o líder, ou o sacerdote, e diz assim: depois de um culto vocês fazem isso? Olha a mentalidade do espírito religioso, depois do culto, ou seja, o culto acabou. Se o culto acabou, as pessoas podem voltar a ser o que são. Se ao final desse nosso tempo juntos, você considerar que o culto acabou, então você pode voltar aos seus delitos e pecados.
até que o próximo momento oportuno seja criado e o próximo espaço esteja disponível e as pessoas correspondentes possam fazer o seu trabalho, e aí você terá mais um período de culto. Agora, se você compreender a essência do cristianismo, quando nós impetrarmos a bênção final hoje aqui, você saberá que o que acabou foi a congregação dos irmãos, naquele horário, naquele espaço, em que os irmãos decidiram não cultuar a Deus, mas estar juntos. A única diferença entre o que acontece nesse momento e o que acontece na sua vida é que esse momento é comum. E o seu momento muitas vezes é particular. A única diferença entre o que acontece aqui e o que acontece na sua vida é que aqui você faz isso em harmonia, em sintonia, de forma absolutamente sincronizada com o seu irmão. Por isso que eu particularmente tenho dificuldades, com momentos de ação individualizada dentro de espaços culticos comunitários. Por exemplo, oração silenciosa individual. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade quando o ministro de louvor diz assim: agora cada um tem o seu tempo com Deus. E aí ele fica incentivando e forçando que eu tenha um momento particular com o Senhor naquele espaço. Por quê? Porque a única razão de eu estar ali é o meu irmão. Porque com Deus eu estava até chegar, com Deus eu estou enquanto ali, e com Deus eu seguirei quando sair pelas portas. Porque o Senhor está sempre comigo. O Senhor está sempre com você. Ele nunca nos abandona e nunca nos desampara. E o momento no quarto secreto da oração é o momento mais lindo da semana. E o momento da refeição é um momento de profunda gratidão. E o momento do trabalho é um momento missionário. E o momento da família é um momento de celebração e louvor. Então o momento em que eu estou no templo, ou num ginásio, ou num salão alugado, ou na reunião da célula, é um momento em que eu decido fazer o que eu já faço, todo dia, toda hora, até enquanto estou dormindo, com as pessoas que Deus tem colocado ao meu lado. O que me trouxe aqui nesta manhã não foi a oportunidade de adorar a Deus. Eu vou ser bem claro no que eu estou dizendo para você não se assustar comigo. Mas o que me trouxe aqui nessa manhã não foi a oportunidade de adorar a Deus. Essa oportunidade estava igualmente presente na sala da minha casa. Igualmente presente no meu quarto. O que me trouxe aqui nesta manhã foi você. A oportunidade de fazer isso com você. A oportunidade da gente erguer as nossas vozes em canções inspiradas e dizer: Deus é o Deus da nossa vida. Não é o meu Deus individual que me torna um sujeito egocêntrico, ensimesmado. Não é um Deus que fica ali resolvendo meus problemas pontuais, aplanando caminhos pessoais que eu vou trilhando ao meu bel prazer. Não, o meu Deus é o Deus de todo esse povo que foi lavado e regenerado no sangue do Cordeiro. Aleluia por isso. Aqui eu vejo que não é o meu Deus, mas é o nosso Deus. Aqui eu entendo o que Jesus quis dizer quando disse: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus. É o nosso Pai, meus irmãos. Nós estamos aqui para fazer das nossas vozes um coro que diga em alto e bom som que o nosso Deus é o Deus eterno, Criador de todas as coisas, juiz de vivos e mortos, e o seu Filho Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui uns pelos outros, para juntos adorarmos o mesmo Deus. Então não quer dizer que
o motivo da nossa reunião seja a reunião em si. O motivo da nossa reunião é a nossa fé comum. Mas nós só estamos aqui porque decidimos viver isso juntos. E não porque aqui temos oportunidade de fazer o que não fazemos em casa. Então eu sou contra os momentos individuais num culto, porque eu acho que se você não teve o seu momento individual em casa, no dia a dia, eu não vou abrir um salvo-conduto para você. Eu não vou abrir aqui num culto comunitário um espaço para você pedir perdão por pecados, meu caro. Você já devia ter feito isso ao amanhecer, meu amigo. Porque ao amanhecer, as misericórdias do Senhor são novas. Então só de acordar, eu já me sinto perdoado. Porque se o Senhor me tratasse segundo o que eu mereço, eu nem acordava. Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus não é a causa de você ter trabalho, de você ter saúde, ou de você ter sido curado daquela doença que você estava, ou de o seu casamento ter sido renovado e restaurado. Não. Isso também. Mas não é isso que diz que Deus foi misericordioso. Porque às vezes a gente diz assim: Deus foi misericordioso comigo, Ele me resolveu aquele problema. Aí uma pessoa está doente e é curada, ela diz: irmãos, eu estava doente, mas Deus teve misericórdia de mim e eu sarei. Aí o outro diz: ô Senhor, tem misericórdia de mim também, que eu estou com essa dor aqui que não passa, eu estou com esse nariz entupido que não abre, estou com essa enxaqueca que não me deixa. Senhor, tem misericórdia de mim também. Essa é a nossa visão. Deus tem misericórdia quando Ele tira de uma situação difícil, e não tem misericórdia quando deixa. Mas a visão de Jeremias não. A visão de Jeremias é: Deus tem misericórdia a cada manhã em que você abre os olhos. Porque se Deus não tivesse misericórdia, você estava morto. Porque o que o seu pecado merece não é sofrimento, o que o seu pecado merece é morte. O salário do pecado não é o problema, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não vou abrir espaço no culto comunitário para você resolver problemas pessoais, pontuais, individuais. Culto dos problemáticos, culto dos que precisam arrumar namorada, culto dos que precisam pagar uma dívida hoje, culto dos que precisam disso. Ou seja, nós caminhamos no sentido de individualizar mais, cada vez mais, a experiência religiosa. Por quê? Porque nós estamos de olho na lâmpada mágica. É a lâmpada mágica que eu quero. Pastor, eu vim aqui buscar a minha lâmpada. E se eu fosse pastor da pós-modernidade no espírito da religião, eu, em vez de ficar fazendo arca da aliança para você levar para casa, eu faria uma lâmpada mágica. Porque aí é o seguinte: eu me livro do meu problema. Porque o meu problema, meu irmão, é você. Meu problema é orar com você, é chorar com você, é ensinar você, como o apóstolo Paulo diz aqui, ensinando uns aos outros. Agora, se eu fizesse uma lâmpada mágica e distribuísse hoje aqui, aí o meu problema não é mais você. O seu problema é fazer esse troço funcionar. E se você não fizer funcionar, eu digo para você com a maior tranquilidade do mundo: é porque você não teve fé. Porque a saída mais fácil do espírito religioso é acusar o religioso de não ter acreditado. Você está nessa porque não acreditou. Você vem pedir oração para mim, eu digo: meu irmão, você tem que ter fé, cara. Minha irmã, juízo, mulher, tenha fé. É assim que se resolve problema, com fé. E o relacionamento, e a troca, e um sendo bênção na vida do outro, não está mais presente. Tiago diz: essa fé sem obras é morta. Por isso que Paulo termina esse texto da maneira mais linda com que esse texto poderia terminar. E eu quero terminar com esse texto.
com esse versículo, com alguns comentários sobre ele rapidamente. Verso 17. Então, tudo o que fizerem, tudo, não é mais aqui, não é mais agora, não é mais diante dessa ou daquela pessoa, mas é tudo, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aí, eu descubro que o meu culto é a minha vida, que as pessoas são aquelas que eu devo servir, que o meu espaço é o mundo, que o meu tempo é o tempo inteiro. Em todo o tempo louvarei ao Senhor e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. E que alguns espaços que eu crio na minha agenda para estar com os meus irmãos, ouvindo a palavra e cantando louvores, são espaços que eu pontuo na minha agenda para nunca me esquecer dessas verdades. Olhe para mim, eu estou terminando. Se você acha que esse momento é mais abençoado do que o momento em que você está diante de uma pizza, 4 queijos, metade 4 queijos, metade lombo. Se você acha que esse momento, nesse espaço e nesse tempo, é mais abençoado do que quando você está diante de uma pizza na mesa da sua casa, você tem o espírito da religião e não a essência do cristianismo. Se você acha que estar sentado nessa cadeira hoje é mais abençoado do que estar sentado num estádio de futebol com o seu filho, assistindo o jogo do Corinthians, enquanto ele olha para você e agradece por você ter tempo para ele, você tem o espírito da religião e não a essência do cristianismo. Se você acha que cantar "Ele é o leão da tribo de Judá" é mais abençoado do que cantar parabéns para você na festa do seu cunhado, você tem o espírito da religião e não a essência do cristianismo. Mas pastor, não é. Pastor, não é melhor estar aqui do que em casa. Pastor, não é melhor estar com os irmãos do que com os incrédulos no meu trabalho. Pastor, não é melhor estar nesse tempo de culto do que num tempo de refeição. Esse é o pensamento do espírito da religião. Jesus entrava muito pouco no templo e nas sinagogas e fazia o seu ministério todo a caminho. Comia com as pessoas, se relacionava com as pessoas, porque quer bebamos, quer comamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Se você está sentado diante da televisão e aquilo não glorifica a Deus, o problema é esse, não o lugar e não a hora. Se você está deitado ao lado da sua esposa na cama à noite e a sua mente está em outra mulher, o problema é isso, e não o lugar e não a hora. E se você está aqui sentado hoje me ouvindo falar, e o seu coração está cheio de ódio, rancor, e você está revoltado porque eu estou falando de fé verdadeira e não de solução para os seus problemas, o problema é isso, e não a hora e o lugar. Tudo que fizerdes, seja em ação, seja em palavra, fazei-o para a glória do Senhor. Esse momento, ele funciona, Ed Renekiewicz trabalha essa tese quando ele diz que os momentos chamados sagrados funcionam como um despertador funciona para quem está voltando de férias. Imagine que você trabalha todo dia a partir das 7 horas da manhã. Você põe o despertador para 5h30 todos os dias, para você poder acordar, tomar banho, tomar um café e sair com tempo para o trabalho para chegar mais cedo. Estou falando de uma pessoa ideal, ok? Não daquela que tem que entrar às 7, acorda 20 para 7, não escova nem o dente e chega 10 minutos atrasado porque tem 10 minutos de tolerância. Imagine que você põe todo dia 5h30 despertador. No mês de abril, de maio, de junho, você das 5h25 você está acordado e já desliga o despertador antes dele tocar.
Porque você não precisa dele. Ele está lá como segurança, mas você não precisa dele. Você já está com esse hábito, com essa percepção incrustada no seu organismo. Mas aí chega o mês de julho, você tira 30 dias de férias. E aí você começa a acordar todo dia, 7 horas. Nos primeiros dias você fica com raiva de você, porque você acorda às 5h20. É o seu primeiro dia de férias e 5h20 você está com aquele olho arregalado em cima da cama. E você diz, eu não acredito hoje que eu posso dormir. Segundo dia, você acorda às 5h25. Terceiro dia, você já está mais relaxado. Quando você vê, você acabou de acordar, já são 7 horas. Depois de 2 semanas, você está acordando 11 horas da manhã. Não toma mais café. Almoça 3 horas da tarde. Janta 11 horas da noite. Dorme 1 hora da manhã. Não é assim, férias? Para muita gente. Aí quando chega o dia de voltar ao trabalho, você diz assim, agora que eu estava começando a descansar. Porque 30 dias é uma farsa. Férias tinha que ser 6 meses. Podíamos instituir isso pelo menos para pastores na igreja. Aí você precisa do despertador. Porque você está tão distante daquilo que era para ser um hábito, que você vai precisar de ajuda, de auxílio para voltar no esquema. Essa mesa é um despertador. A gente participa dela cada semana, como quem desliga um despertador antes dele tocar. A cada mês, como quem desliga um despertador antes dele tocar. Porque ela não é mais santa do que nenhum momento da nossa vida, e não é participando dela que a gente fica santo. A santidade é obra do Espírito em nós. É possível alguém tomar desse pão e tomar desse cálice sem discernir o corpo e o sangue, e toma e bebe condenação para si, como disse o apóstolo Paulo. Porque o problema não é o elemento, o problema é o coração com que se toma o elemento nas mãos. Tomar a ceia com o coração cheio de pecado, de ranço, de ódio, de mágoa, de rancor, é como bater no despertador, virar para o outro lado e dormir de novo. É um desprezo por aquilo, pela função daquilo. Aquilo serve para te despertar e você participa daquilo dormindo. É o sujeito que desliga o despertador dormindo. Ele nem acorda. Ele bate a mão naquele troço dormindo. Aquilo perdeu totalmente o significado para ele, totalmente. Participar da mesa sem discernir o corpo e o sangue é como um sonâmbulo que desliga o despertador, levanta, toma água, volta, acorda 11 horas e não se lembra de nada. A gente toma do pão e do cálice a cada mês, como quem desliga o despertador antes dele tocar, porque nós já estamos devidamente acordados. E aquilo faz parte de um dia a dia que é desfrutado com Deus, em que Deus é o primeiro, independentemente se tem ceia ou não no culto de hoje, independentemente se eu estou num templo, ou se eu estou em casa, ou se eu estou no carro, ou se eu estou no trabalho, ou se eu estou diante do meu computador. Mas há momentos em que a gente se desvia, há momentos em que a gente esquece, há momentos em que a gente está tão distraído que a gente já não fala com Deus no dia a dia, que a gente já não lê a palavra, que a gente já não busca, que a gente já não perdoa e não pede perdão. Então, nesses momentos, esse espaço e esse tempo e esses elementos são como o despertador que toca depois das férias. Nós havíamos perdido o hábito, nós havíamos perdido o rumo, nós havíamos perdido a mão, nós havíamos perdido o contato com essas coisas que deveriam fazer parte do nosso dia a dia. Então de repente o despertador toca e nos faz lembrar que a vida tem que seguir.
E que não importa se no último mês eu acordei 11 horas da manhã, importa que eu estou de volta à vida comum e preciso estar bem acordado na hora certa, do jeito certo. Então eu quero que você venha aqui e pegue esse pão na mão e diga: Senhor, esse pão me faz lembrar que a minha vida não pode continuar como estava, porque a minha vida é tua e não minha. E quando você pegar esse pão, e quando você pegar esse cálice, ele vai tocar como um despertador na sua alma, para te lembrar que você não tem o direito de acordar às 11 da manhã mais, que você não tem o direito de viver para si mesmo, que você não tem o direito de fazer as coisas que você quer apenas, que você não pode fingir que Deus não existe 6 dias da semana, para lembrar que Ele existe um dia e durante 1h30 nesse dia. Não pode. Para te lembrar que tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, seja aqui, seja em casa, seja num horário, seja no outro, seja com pessoas, seja sozinho, você deve fazer tudo em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra, e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.